O grande momento que todos os fãs de Slasher esperavam tá aí. A continuação de uma das 5 grandes sagas Slasher chegou depois de 11 anos. Pânico 5 ou somente Pânico, quentinho direto do forno. E para entrar no clima de terror da saga Pânico, muitos reassistiram os 4 filmes da saga. E eu fui um desses, e reassistindo eu encontrei 27 referências e easter eggs só no primeiro filme de 96. E é isso que vou te mostrar hoje. Fala nerds viciados no terror da internet, eu sou Ezek e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nós esperamos por 11 anos para esse momento, mas tá aí a continuação de uma das 5 sagas mais amadas do terror Slasher, o subgênero do terror com maior número de fãs, e muito disso é por causa de Pânico, que foi o marco lá em 96, se tornando um dos maiores nomes do gênero, junto aí com Freddy Krueger, Jason Voorhees, Chuck, Michael Myers e mais uns outros. Mas diferente desses, Pânico se destacou por agir exatamente no estilo brasileiro, na base da zoeira, onde foi um filme de terror só que zoava seu próprio gênero, fazendo piada principalmente com os clichês, que naquela época todo filme tinha as mesmas coisas, tudo que você via em um, você via no outro, tudo igual e é claro de péssima qualidade. Por causa disso, o gênero quase morreu ali mesmo no início dos anos 90, onde os filmes eram os piores possíveis, mas daí veio o Pânico e colocou ordem na casa, trazendo um filme completamente diferente, com os mesmos clichês, só que em vez de serem usados no filme, eles zoavam isso, e deu super certo, porque a história é boa e o elenco era espetacular. São atores picas da época. O filme foi uma explosão de bilheteria e crítica, se tornando um dos filmes de terror slashers mais bem avaliados da história, se não for o melhor. O filme foi tão bom que ganhou 4 sequências, com a 5ª saindo agora no cinema. Mas pra mim, o melhor foi o primeiro, sem dúvida. O único que bate de frente pra mim é o 4º filme de 2011. Sem contar o que saiu agora, porque esse roteiro foi escrito antes do lançamento do filme. E sobre o tema do vídeo, é que Pânico não foi só uma explosão de bilheteria e crítica, mas também foi uma explosão de referências. Tanta referência que deixaria o Capitão América maluco. Os produtores capricharam nas referências, capricharam tanto que eu só achei 27, algumas bem escancaradas na sua cara, outras bem sutis. Antes de começar, primeiro comenta aí qual desses é o seu filme favorito dessa saga, tirando o que tá em lançamento agora. Eu vou te mostrar todas as 27 referências e easter eggs, tudo junto, e vai ser na ordem que aparece no filme, ou seja, vai ter muitos spoilers. Mas se você nunca tiver assistido Pânico 1 de 96, você tá vivendo errado, meu amigo. Assiste o vídeo primeiro e depois vai ver o filme. Bom que você vai pegando as referências. Vamos lá. As sequências de A Hora do Pesadelo são ruins. Já na primeira cena do filme nós temos a Casey Beck, personagem da Drew Barrymore, atendendo o telefone e falando com um estranho. Na primeira ela desliga, na segunda ela já começa a conversar com ele. Coisa essa que você nunca deve fazer, se um estranho te ligar você não conversa com ele, desliga na cara dele. E se ele insistir, denuncie o número. Enfim, ela conversa com ele e ele pergunta para ela qual é o filme de terror preferido dela. Ela diz que é Halloween, ela tem ótimo gosto, e quando ela pergunta o dele, ele diz para ela adivinhar. Ela chuta A Hora do Pesadelo e ele diz que o filme é ótimo. A Casey concorda, mas solta dizendo que as continuações são uma porcaria. E ela não tá errada, porque todas as continuações de A Hora do Pesadelo são uma porcaria de tão ruim que são. Não tem um filme que se salva nessa saga, com exceção do primeiro, que é o único bom mesmo. O único que tem uma chancezinha é o 3, Guerreiros dos Sonhos, mas não é lá essas coisas também. Quem tá aí? Logo depois do Ghostface dizer que vai matar a Casey, ela tranca a casa toda e a campainha toca. E ela pergunta quem tá aí. Aí o telefone toca de novo e é o Ghostface. E ele pergunta se ela é burra ao perguntar isso. Não é bem isso que ele fala, mas é uma ilusão clara aquelas cenas onde o personagem ouve um barulho e pergunta quem tá aí. E logo em seguida é atacado pelo assassino e morre. O próprio Ghostface diz isso. Vá para a casa dos Mike Casey. Já quando os pais da Casey chegam em casa e encontram a casa uma zona e começam a caçar pela Casey e não a encontram em lugar nenhum, eles saem para fora e o pai da Casey diz para a esposa, vá para a casa dos Mackenzie, que é exatamente a mesma coisa que a Laurie Strode de Halloween diz para as crianças na perseguição final do filme. A morte de Drew Barrymore. A morte da Casey no início do filme foi uma quebra sinistra de expectativa na época, porque normalmente os filmes da época começavam com os protagonistas. Exemplo bom é Olhos Famintos, A Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica e alguns outros. Mas também pensar que eles pegariam uma atriz tão famosa como a Drew Barrymore, que era a grande estrela de Hollywood dos anos 90, para morrer na cena de abertura. Mas até isso foi pensado como uma referência pelo visto, já que isso é uma referência ao filme Psicose, de Alfred Hitchcock, onde também temos a Janet Leigh, que era a maior estrela dos anos 60, morrendo no início do filme. Sim, é ela que protagoniza a clássica cena do assassinato no chuveiro. Sabia dessa?
Drew Barrymore em Batman Forever. Mais uma sobre a Drew Barrymore, mas essa é isolada e só fã mesmo notou que a Casey Becker, a Drew Barrymore, esteve no filme do Batman Forever de 95, um ano antes de Pânico, fazendo a vilã Sugar. E aqui você vê que a Drew Barrymore era uma atriz cobiçada, porque nesse filme aí do Batman só tem ator bom. Tem o Batman do Val Kilmer, o Duas Caras do Tommy Lee Jones, o Charada do mito Jim Carrey, ou seja, a mulher não era qualquer uma não. O Exorcista censurado. Depois da cena inicial, vamos enfim à verdadeira protagonista, Sidney Prescott. Aí seu namorado Billy safado entra pela janela do quarto dela querendo fazer umas coisas. A Sidney pergunta o que ele tá fazendo aí, que ela não é disso, rapaz. Ele diz que tava em casa vendo o Exorcista, só que tava censurado, e por isso ele foi ver ela. Aí, usa isso com sua namorada, vai que dá certo. A referência aqui, meus senhores, é Billy dizer que o filme estava censurado. E sim, isso é uma referência, porque durante a década de 80 e 90 inteiro era quase que impossível achar esse filme sem censura. Lembrando que naquela época não tinha internet como hoje, então era difícil achar qualquer filme sem censura. Hoje, com a internet, a censura não adianta nada, porque sempre achamos uma versão sem censura na internet. Mas naquela época, os canais de televisão que queriam exibir esse filme só podiam passar o censurado, porque o filme era muito assustador por mexer com religião e o sete pele. Quem não lembra da menina virando o pescoço do avesso? Uma referência muito sutil, mas eu peguei. E se você ainda não assistiu o Exorcista, assista, é um filme bom, se você curte um terror. A voz do Ghostface. Até esse ponto aqui do filme, o Ghostface já apareceu, já matou, já falou, já até cantou. Você não viu porque foi cortado do filme. A verdade é que muita gente acredita que a voz do Ghostface é a voz do Billy do Stu distorcida. A verdade é que não, e que sim é a voz de um ator de voz, Roger Lee Jackson. Ele é um ator de voz. Caso tenha confundido, ele não é um dublador, ele é um ator de voz, ele atua só com a voz. E é ele quem faz a voz do Ghostface em todos os filmes da franquia, inclusive nesse quinto. Randy virou o Máscara. Depois vamos para a cena da escola, onde os alunos estão sendo interrogados pela polícia. E em seguida nós conhecemos os amigos da Sidney, Randy, Tatum, Stu e Billy, seu namorado. E aqui vai uma sobre o Randy. Depois de atuar em Pânico e na sequência, o Randy caiu bastante de nível, pois o ator do Randy, o Jamie Lee Curtis, fez aquele filme horroroso e chato pra caramba do filho do Máscara. Você sabia que era ele? E Stu virou Salsicha. Essa nem pesquisando você saberia, só os verdadeiros fãs conseguiram notar, pois o Stu, um dos assassinos finais do filme, alguns anos mais tarde acabou se tornando o Salsicha do Scooby-Doo, naquele live action, e temos que dizer que ele mandou bem como Salsicha, não só atuou nesses dois filmes, mas como também se tornou o dublador oficial do Salsicha. Atores de A Hora do Pesadelo. Tem muitas referências sobre A Hora do Pesadelo em Pânico, mas também não só isso, como alguns atores que tiveram em A Hora do Pesadelo, como o xerife, que é vivido pelo ator Joseph Heap, que fez um sargento lá em A Hora do Pesadelo, e o outro foi o Well Brown, sabe o câmera da Gay Weathers? Ele também esteve em A Hora do Pesadelo. Clichês do terror. Enquanto a Sidney espera Tatum na sua casa, ela recebe a ligação do Ghostface e ele joga as mesmas perguntas que ele fez para Casey. Só que a Sidney responde diferente. Ela diz que não gosta de filmes de terror, porque os filmes são todos iguais, fazendo uma referência clara aos clichês do terror que tinham se estabelecido na época, porque todos os filmes lançados faziam exatamente as mesmas coisas, os mesmos tipos de personagens protagonistas, as mesmas perseguições eram todas iguais. A única coisa que diferenciava para cada filme era o assassino, que não podiam fazer igual, porque seria plágio. Sobrenome do Billy. Enquanto era atacada, Sidney consegue contactar a polícia, mas quem aparece primeiro para socorrê-la é o seu namorado, Billy, que deixa cair o celular. Com isso, a Sidney soma 2 mais 2 e acha que o Billy fez a ligação e sai vazado. Chegando no lado de fora, ela encontra a polícia, que é tão rápida quanto o Flash, que chegou numa velocidade. Por ser suspeito, Billy é preso e é revelado seu sobrenome, Billy Loomis, referência clara ao Dr. Loomis de Halloween, que todo fã de slasher deve conhecer. Cotton Warren virou o Dente de Sabre dos X-Men. Mais pra frente, Cotton, que é o assassino da mãe da Sidney, é mostrado rapidamente. Ele aparece mais na sequência, no filme 2. Mas o ator que fez o Cotton, Levi Shaver, anos mais tarde fez o Dente de Sabre no filme X-Men Origins Wolverine, um filme bem mais ou menos dos X-Men. Linda Blair fez uma pequena aparição no longa. Quando a Sidney e a Tatum voltam para a escola, assim que elas descem do carro da polícia, uma repórter aparece e pergunta: como é quase ser brutalmente assassinada? As pessoas querem saber, elas têm o direito.
E pelo visto isso é um direito seu e você nem sabia. Mas enfim, essa mulher que faz essa pergunta maravilhosa é Linda Blair, de O Exorcista. Você notou que era ela? Gale Weathers. Vamos ser rápido. Caso você não sabia, a Gale Weathers é vivida pela Courtney Cox, que também você deve saber que é a Mônica de Friends. Mas essa todo mundo sabia, né? Stu, Candyman. Já na escola, quando o Sidney pergunta sobre o Billy para o Stu, ele diz: depois que você rotulou ele de Candyman, não. Essa é fácil. Referência ao Candyman, o assassino de Os Mistérios de Candyman. Suicídio adolescente dos anos 80 e 90. E também tem uma referência macabra dessas. Na cena em que a Sidney vai para o banheiro depois de discutir com o Billy, ela se esconde porque escuta umas garotas falando mal dela. Uma delas diz que a Sidney pode ser a assassina pelo fato da morte da mãe dela estar mexendo com ela, e que ela está sozinha e tal. Por isso, em vez de usar o suicídio adolescente para aliviar a dor, ela prefere usar o homicídio. E a outra pergunta da onde ela tirou isso e é com que ela responde com o Ricky Lake. Bom, vamos por parte, como diria Jack. Querendo ou não, isso que essa garota diz a respeito do suicídio adolescente não é algo inventado, porque o número de suicídios adolescentes durante a década de 80 e o início de 90 eram enormes. Só para você ter uma noção, entre os anos de 1980 a 2006, foi registrado um número assustador de suicídio. Foram 158 mil registrados até então, sendo muito deles de adolescente. E Ricky Lake, que ela fala, é um programa que muitas das vezes abordavam esse tema, suicídio. Não é você, Fred. Na cena onde o diretor da escola está sendo perseguido pelo Ghostface, ele se depara com um zelador chamado Fred. Bom, esse aí é ninguém menos do que o próprio diretor do filme Wes Craven, vestido de Fred Krueger. Para você que não sabe, o diretor e criador de Pânico, Wes Craven, também foi o criador e diretor de A Hora do Pesadelo. E a sua aparição nessa cena é uma referência ao diretor Alfred Hitchcock, que também fazia aparições nos seus filmes, como Mr. Egg, ou o filme de Wes Carpenter. Mais pra frente, Sidney e Tatum estão conversando sobre quem pode ser o assassino, e a Tatum diz que: você fala como se fosse um filme de Wes Carpenter. Bom, essa é fácil. O Wes é o próprio Wes Craven, que fez um filme muito bom de terror, A Hora do Pesadelo. E o outro é John Carpenter, que fez um filme melhor ainda, Halloween, A Noite do Terror. Grito de horror, críticas horríveis. Já na cena da locadora, Stu vai falar com o Randy e uma moça pergunta para o Randy sobre um filme de lobisomem. E o Randy diz que o filme é Grito de Horror. E ele diz que ela tem um gosto horrível. E tem mesmo, porque esse filme é péssimo de tão ruim. Ninguém que viu esse filme gostou. A morte te convida para dançar. Quando o Randy e Stu começam a falar sobre Billy, o Randy diz que a polícia está por fora, porque se eles assistissem A Morte Te Convida para Dançar, teriam mais pistas. E sim, os elementos para desvendar quem é o assassino final do filme estão nesse filme, querendo ou não. Não é que o Randy estava certo? Ah, e A Morte Te Convida para Dançar é um filme estrelado pela magnífica Jamie Lee Curtis de Halloween. Jamie Lee Curtis, a rainha dos gritos. Durante a festa na casa do Stu, eles estão se preparando para assistir Halloween e a Sidney está escolhendo um filme. Ao ela perguntar por que a Jamie Lee Curtis está em todos esses filmes, e o Randy responde dizendo que ela é a rainha dos gritos. Isso é uma referência à atriz dos clássicos do terror Jamie Lee Curtis, que ficou conhecida por todos os seus papéis em filmes de terror. Vamos citar alguns: O Trem do Terror, A Morte Te Convida para Dançar, A Bruma Assassina, Enigma da Estrada e Halloween, e suas demais continuações que continuam até hoje. A morte de Tatum. Na cena da garagem, antes de Tatum ser brutalmente morta na porta da garagem, ela acaba soltando várias referências. Se liga, assim que ela vê o Ghostface, ela pergunta: de que cena é esse filme, Assassinato na Garagem? Essa é uma referência a um dos filmes mais violentos que existiam até então, A Vingança de Jennifer, traduzido aqui no Brasil como Doce Vingança, que ganhou um remake em 2010, muito bom por sinal. E as outras são bem óbvias, como Corta Essa, Gasparzinho, acho que você entendeu, e Por Favor Não Me Mate, Senhor Fantasma, eu quero aparecer na sequência. Letterface. Quando o Billy chega na casa do Stu para falar com a Sidney, o Randy solta: o que o Letterface está fazendo aqui? Acho que eu não preciso explicar essa, tá bem óbvia. As Patricinhas de Beverly Hills. Ainda nessa cena, quando o Randy diz que perdeu suas chances com a Sidney, o Stu diz: e se? Com que o Randy responde: a sério, Alicia? Isso, pra você que não sacou, é referência às Patricinhas de Beverly Hills, que é o mesmo diálogo usado no filme. Você pegou? As regras dos filmes.
Durante a cena em que eles estão assistindo Halloween, Randy começa a explicar as regras para sobreviver em um filme de terror. Primeira regra, não poder beber e nem usar drogas, coisa essa que todos os jovens nos filmes fazem e acabam morrendo. Regra 2, não pode fazer um ping-pong, se é que você me entende, porque todo filme onde os personagens vão fazer os chicrutes, eles acabam assassinados. Sexta-feira 13 é perito nisso. E a regra número 3, nunca diga eu volto logo, porque nunca vai voltar. Todo personagem que falava isso num filme era pego pelo assassino e era morto. Você precisa ter uma sequência. Na cena final, onde Billy e Stu se revelam como os assassinos, Stu diz que ele e Billy vão ficar vivos para planejar a sequência, porque eles precisam ter uma sequência. E isso é bem claro a situação que o terror estava vivendo naquela época. Eram continuações intermináveis de terror, todas de péssima qualidade e histórias meia boca. Era uma situação difícil e humilhante para o subgênero que quase se tornou o maior gênero do terror, se não tivesse caído tanto por causa das continuações mal feitas, mesmo quando não davam nenhum dinheiro para as empresas. Mas me diz você, amante do terror slasher, você conseguiu notar essas referências e easter eggs de Pânico? Isso só no primeiro filme? Qual delas te surpreendeu mais? Qual dessas você sabia? Quer que eu mostre as referências das sequências desse clássico? É só comentar aí. E deixa um like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse, falando de filmes de terror. Assiste mais algum vídeo se tiver com tempo. Eu fico por aqui, valeu, tamo junto.